Futuro do contrato da Enel com o Estado de São Paulo. A gente conversa agora com Luiz Fernando Prudente de Amaral, professor de Direito da FAAP. Bom dia, professor. Obrigada por aceitar nosso convite para esclarecer as nossas dúvidas, né, e deixar a nossa audiência ainda mais esclarecida sobre toda essa situação que acabou fazendo com que vários moradores de São Paulo sofressem nas últimas semanas e o que gerou, né, toda essa repercussão e essa decisão, que foi uma decisão tomada pelo governo de São Paulo, pelo governo federal e pela Prefeitura de São Paulo, numa reunião em conjunto ali pela caducidade do contrato com a Enel. Eu começo te perguntando quais são os critérios legais para essa caducidade de uma concessão de serviço público como a Enel em São Paulo. Bom dia e seja muito bem-vindo. Bom dia, Mariana. É um prazer estar aqui na SBT News. Desejo também aqui sucesso a essa nova emissora, né? E quero aqui dizer a vocês que a questão da caducidade, ela tem previsão legal, né? Então, a Prefeitura de São Paulo já vinha alegando que seria o caso de uma caducidade, assim como o governo do Estado, né? Por que isso? A legislação, ela prevê que nesses contratos de concessão, que são contratos longos, né, o reiterado descumprimento pelo concessionário de determinadas obrigações pode levar, né, à caducidade que, de uma maneira bastante prática, para que o telespectador entenda, é um rompimento unilateral por parte da administração pública e antes, obviamente, do prazo que está estabelecido em contrato para esta concessão. Isso se dá, no mais das vezes, quando a concessionária deixa de cumprir obrigações que estão previstas em contrato. No caso específico da Enel, o que a gente viu, e eu também sou aqui paulistano, sofri bastante, a gente viu um descaso nessas ocorrências com chuvas, ventos, etc., que é bem verdade, Mariana, são eventos fortuitos, né? Muitos deles até classificados juridicamente como eventos de força maior, eventos da natureza, mas são eventos que a concessionária, embora não deva estar preparada para atender, ou não precise estar preparada para atender de maneira imediata, ela precisa, no mínimo, né, ter um preparo para fazer a adequação do sistema num prazo razoável. E isso nós não vimos em nenhum desses episódios recentes que aconteceram em São Paulo. Nós tivemos aí dias, semanas, né, com usuários que ficaram absolutamente sem energia nas suas residências e nos seus comércios, gerando um prejuízo enorme, tanto para o agente privado, né, para o cidadão que lá está, como também para a prefeitura, né, porque isso impacta negativamente nos negócios e nas políticas públicas, né? Então, é muito difícil dizer aqui, no caso da Enel, que não houve o descumprimento contratual. Ao contrário, parece que isso está bem evidente. Também é verdade, e não sei se você vai chegar a perguntar isso, mas já me antecipo, também é verdade que, como todo processo, seja ele administrativo ou judicial, a Enel também vai ter oportunidade de se defender, né? Professor, e a título de comparação, a gente lembra que a Enel já sofreu um processo parecido no estado de Goiás, anos atrás, por conta dos mesmos problemas que foram apresentados, as mesmas queixas que foram ali colocadas pelo governador Ronaldo Caiado. E para a gente ter uma ideia, né, de como é que foi esse processo lá em Goiás e fazer uma comparação com o que está acontecendo aqui em São Paulo, o senhor acredita que vai ser um processo longo ou que no ano que vem a gente já vai ver um novo processo de concessão, uma nova empresa já assumindo a energia, a gestão da energia elétrica aqui no estado? Olha, Mariana, eu acho que não tem como ser um processo muito curto, muito rápido. Por que eu digo isso? No contexto das agências reguladoras, no caso aqui da ANEEL, né, que é a responsável por concessões de energia, nós temos prazos, né, estabelecidos em lei para que as concessionárias se defendam. E nós temos também a possibilidade de questionamentos, né, de parte da concessionária de eventuais posturas da administração pública à qual ela prestava também esse serviço, né, a administração pública contratante. Então, o que eu já ouço aqui, né, pelo menos em relação à cidade de São Paulo, é que a Enel também joga uma responsabilidade para a prefeitura, especificamente,
em relação, por exemplo, à poda de árvores, etc., que a prefeitura não estaria fazendo. Enquanto a prefeitura joga essa responsabilidade para a Enel, dizendo que enquanto a Enel não desliga, né, a rede elétrica, os seus servidores não podem fazer devidamente a poda. É bem verdade, e isso precisa ser reconhecido, que a Prefeitura de São Paulo aumentou de maneira bastante significativa a poda de árvores, né, embora a gente saiba que o cenário das árvores em São Paulo também é um cenário que pede um cuidado muito maior, uma atenção, né, até a realização de um efetivo inventário dessas árvores para saber em que estado elas realmente se encontram. Agora, note, no caso da Enel, como não é um episódio isolado, todos aqueles episódios anteriores, inclusive, salvo engano, do ano passado, acho que 2024, também serão considerados, nesse contexto do processo que pode levar à caducidade, né, como um elemento adicional a agravar a situação da concessionária. Agora, esse é um ponto um tanto quanto dramático, né, especialmente para o cidadão que sofre na ponta com esses problemas de energia elétrica. Não é um processo muito rápido, tá? É um processo que tem todo o seu tempo de garantia daquilo que a gente chama do devido processo, né, com a ampla defesa e o contraditório, inclusive da concessionária, para que ela possa contra-argumentar diante das afirmações que são trazidas pelo poder público, né, pelo poder concedente. No caso de Goiás, eu acho que aí nós já temos, inclusive, um precedente para saber como as coisas se deram por lá. Acho até que, no caso de São Paulo, as questões são ainda mais evidentes, né? Esse rompimento das obrigações, o descumprimento das obrigações contratuais, eles são ainda mais evidentes. Então, eu espero, sinceramente, que este seja um processo mais exíguo, mas tenho que reconhecer que o prazo legal não permite que ele seja curto o suficiente, como, por exemplo, a administração pública gostaria que fosse para trocar de concessionário. Um ponto importante também, só para finalizar, é que a realização de uma nova licitação e de empresas interessadas nesse serviço, também é algo complexo e precisa ser compreendido pelo cidadão, pela administração pública, porque São Paulo, nós sabemos, é uma cidade com enormes complexidades, né? Nós temos desigualdades, inclusive sociais, que refletem na dificuldade do serviço de energia elétrica. Nós temos algumas comunidades, nós temos um relevo distinto, temos a questão das árvores. Então, é também desafiador para uma empresa que se propuser a entrar em São Paulo conhecer, né, qual é o parque aqui da rede elétrica paulistana e conseguir apresentar todas essas soluções. Professor, só para a gente amarrar esse assunto rapidinho, porque o nosso tempo está acabando, mas em que página nós estamos, então, desse processo? A gente viu na semana passada a declaração da caducidade e agora, qual que é o passo a passo? O passo a passo agora, nós estamos desse processo de caducidade no seu início, porque, na verdade, nós tivemos a demonstração deste interesse de declarar a caducidade e nós temos a abertura do prazo para o processo administrativo, então, ter a garantia do contraditório, da ampla defesa. Infelizmente, nós não estamos no momento final desse processo, ao contrário. Nós estamos dando início ao processo que a administração pública já queria ter iniciado há bastante tempo. Era isso, por exemplo, que o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas falavam há bastante tempo com o Ministério da Energia e que agora, felizmente, parece que foram ouvidos e que tem início todo esse processo. Professor Luiz Fernando, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui no News Manhã. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigada.